A vida cultural e dos espaços cênicos de Porto Velho tem origem com o Clube Internacional, que funcionou como se fosse o clube oficial da cidade, já que reunia o alto escalão dos funcionários da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Quanto os mais antigos, que em determinada época, ou quando Aloísio Pinheiro Ferreira assumiu a direção da Estrada de Ferro em 1931 e depois como primeiro governador do Território Federal do Guaporé em 1943, os bailes no Internacional só começavam quando ele chegava. As apresentações teatrais tinham como atriz principal Dona Labibe Bartolo, que viveu por mais de 100 anos e que morava no bairro Caiari. Foi a primeira atriz de Porto Velho. Com a expansão da cidade, novos prédios surgiram e abrigaram outros espaços cênicos, como foi o auditório do Carmela Dutra, onde várias experiências teatrais, inclusive uma edição do Festival Municipal de Teatro Estudantil FEMUTE, aconteceu ali. Outros espaços foram também surgindo, como o Instituto Maria Auxiliadora, o Instituto Laura Vicunha e do Colégio Dom Bosco, onde havia uma efervescência da arte teatral. Da década de 80, aqui em Porto Velho, foi uma época maravilhosa, onde tinha muitas apresentações teatrais. Só que não existia espaços adequados. Nós fazíamos espetáculos em espaços alternativos, então tínhamos que ter uma criatividade enorme, principalmente o diretor tinha que ter uma criatividade enorme, pois, para, vamos dizer assim, colocar em ordem o espaço que a gente necessitava. Naquela mesma época, existia um espaço que se aproximava do ideal, que era o Teatro Municipal de Porto Velho. Eu digo aproximado do ideal porque ainda era um espaço que não se tinha uma manutenção por parte do poder público. Então, era algo que se aproximava do nosso ideal como um teatro. E então, nós fizemos várias apresentações e um importante é que, na época, nós estávamos formando público. O meu trabalho lá foi a apresentação da peça Os Vizinhos, dirigido por Luiz Carlos Marinho, pelo grupo Oficina. Então, assim, foi muito interessante. Era uma época também que estávamos em formação de público, deu bastante pessoas, né, na temporada que nós fizemos lá. Então, assim, foi algo que motivava a gente a continuar na arte, né? Como eu falei, era assim, uma época que não existia espaços adequados. E isso deixava os artistas um pouco decepcionados, frustrados, mas mesmo assim nós tínhamos com frequência esses espetáculos sendo apresentados. Eu quero deixar registrado também que existia uma pessoa que estava à frente daquele teatro, né, que o nome dele era Odair de Palma, que era conhecido como Peruquinha. Então ele era uma pessoa muito articuladora e com esse perfil ele conseguia manter o teatro aberto e que abria o campo para várias artes. Pois bem, a iniciativa, o fazer cultural, sobretudo o teatro em Porto Velho, teve na unidade do SESC o seu espaço, o seu teatro de arena, na sede da rua Gonçalves Dias, subesquina com Afonso Pena, no centro de Porto Velho, um dos primeiros importantes espaços para a sedimentação da cultura doravante.
Ali naquele espaço, carinhosamente apelidado pela turma da cultura como Teatro Pinicão, ali aconteciam produções no campo do teatro, as ações da música, os laboratórios outros como literatura, feiras de livro, enfim, várias ações que faziam daquele espaço o espaço até então mais movimentado em Porto Velho e para onde convergia toda a classe de artistas da capital. Ali as oficinas aconteciam diuturnamente e nos finais de semana os espetáculos, aquilo que era organizado, aquilo que era concebido e produzido era levado a efeito. Dessa forma, muita gente passou por ali, muita gente fez o seu espaço de trabalho naquela unidade, no Teatro Pinicão, e com ele nós conseguimos assim dar um salto muito importante que foi significar a importância da cultura popular, da cultura cênica, sobretudo, para Porto Velho. E aquele teatro, ele marcou muito, por exemplo, assim, a carreira de muita gente, né? E eu, particularmente, tive meu espaço, tive meu tempo de participação ali. Nas horas vagas dos estudos e do trabalho, eu frequentava as oficinas de teatro, embora já tivesse um pé na música, porque o espaço ele não era específico e único para o teatro, e sim, ele abraçava outras vertentes da cultura. Ali estava a literatura, ali estava a organização cênica das coisas teatrais de Porto Velho, como dissemos, a música também, as pessoas da dança, é uma coisa muito interessante, a dança ainda muito assim que tímida, àquela altura do campeonato, no começo dos anos 80, mas já tinha os abnegados, já tinha as pessoas que faziam assim os seus trabalhos de pesquisa e conseguiam colocar uma cena muito interessante, e aquele espaço era a efervescência cultural da cidade de Porto Velho, e para ali convergia muita gente interessada nisso, em saber como é que conhecer o que se fazia, e sobretudo quem eram as pessoas, né? Por lá passaram pessoas marcantes que ainda hoje labutam e lutam aqui nessa nossa trajetória cultural, como a professora Ângela Cavalcante. Falamos saudosamente do querido Bedotti, que nos deixou há um certo tempo, uma lacuna muito grande, Carlos Juruna, Cláudio Vrena, e se eu for aqui listar pessoas e pessoas e pessoas, eu vou acabar esquecendo e até omitindo algum crédito a alguém que tanto lutou por aquilo ali. E esse espaço, nesse sentido de fazer assim acontecer produções e acontecer criações cênicas, ele foi vital nesse campo de propagar para adiante para que se pudesse levar o teatro adiante. E isso foi tão importante que a instituição, que era mantenedora desse espaço do Teatro Pinicão, no caso o SESC, ele já tinha no seu processo matriz de construção cultural a presença do teatro como um vetor muitíssimo importante de engrandecimento, de fortalecimento das artes e da cultura. E o SESC, à medida que foi aprimorando, que foi melhorando os seus espaços estruturais e físicos, foi tendo, sim, um carinho e um cuidado muito grande de ter sempre um espaço digno, um espaço sempre melhorado para a produção e para a concepção teatral. Isso é muito importante ressaltar pelo fato de que, voltando no começo, o teatro, o espaço de arena, o Teatro Pinicão do SESC, ele no Centro Antigo de Porto Velho, foi sim, sem sombra de dúvida, um vetor, um marco muito importante para a promoção das artes cênicas no município de Porto Velho. E os clubes também passam a serem espaços cênicos, a exemplo do Ipiranga, que em 1977 recebe o grupo paulista Mambembe com o espetáculo A Farsa. O Jango, então, conseguiu umas madeiras, várias tábuas de madeira, e nós fizemos uma arquibancada no Centro de Criatividade Uiraçu Rodrigues. E aquela arquibancada fez com que nós também tivéssemos o compromisso e a responsabilidade de fazer as apresentações teatrais lá. Então, sábado e domingo, nossa, só era teatro ali. E conseguimos pegar ali a comunidade do bairro, da Olaria, onde ficava situado o Uiraçu Rodrigues. E foi no Audicinho do SESC que a gente teve um grande projeto, exatamente nessa década, nessa mesma época, na década de 90, que o SESC viu que estava tendo produções de teatro infantil, porque começou a criar-se um festival de teatro estudantil e tinha muitos espetáculos infantis. E só que assim, né, como a produção era uma produção amadora, as pessoas não tinham incentivo à cultura, os grupos se reuniam mais para trocar, para montar sem ter uma produção, sem ter financiamento, era tudo feito à base da boa vontade.
E os grupos começaram a se interessar em fazer apresentações nos finais de semana, porque durante a semana o Audicínio funcionava também como uma cinemateca, né? Exibiu alguns filmes. Então, no final de semana, aos domingos, começou-se a fazer esse projeto Curumim, que era um projeto em que os grupos iam e se apresentavam e marcavam pauta, se agendavam e entravam em temporada. E foi aí que a gente começou a ter um grande movimento na cidade, né, em Porto Velho. E os grupos começaram a surgir, começaram a montar espetáculos, porque o SESC viu a necessidade de auxiliar um pouco esses grupos, porque por mais que se cobrasse bilheteria, na época, se eu não me engano, era um preço irrisório, 50 centavos, uma coisa assim. Era muito pouco, né? E depois os grupos não tinham condições de se manter. E o mais porque queria mesmo, era o teatro amador mesmo e amando a dor. Aí o SESC viu essa necessidade e resolveu incentivar financeiramente com uma verba básica, um auxílio para que o grupo pudesse ter transporte ou uma merenda para os artistas. Só que esse tipo de projeto foi o que deu o maior estímulo para o crescimento do teatro nesta época. Existia um outro espaço que geralmente era muito pequenininho, porque era a Sala 30 da Uni, e o SESC estava com a intenção de construir ao lado do Audicine, mais na frente um pouco, tinha um espaço onde era a caixa d'água e tinha um semicírculo que eles trabalhavam, alguns grupos antes dessa época faziam espetáculos de arena. Eles queriam cobrir, tinha a intenção de cobrir e fazer um teatro, né? Um teatro de arena ou de semi-arena. Na época estava se pensando. Criada e mantida pelo Grupo Teatral Êxodo, a cidade cenográfica Jerusalém da Amazônia e sempre foi palco da encenação do Homem de Nazaré, que reúne anualmente uma multidão de espectadores, onde mistura fé e a teatralidade de atores amadores e simpatizantes. Falar da Sala 30 é uma coisa muito séria. Para mim é quase doentio, né? Porque foi uma sala que a gente fez assim com muito custo na universidade, na Unircentro, nos anos 90. Para ser mais preciso, em 1990, que a gente montou na Valha na Carne de Plínio Marcos. Foi uma loucura, porque a gente sabe como é que a gente ia montar aquilo numa sala que não era sala de teatro, que era uma sala. A gente conseguiu montar arquibancadas com 100 lugares, a gente conseguiu montar um camarim para os atores e diretores e quem os nossos convidados quisessem, e conseguimos montar um palco. Nossa, ficou lindo. Foi um espaço assim multi para tudo. A gente passou ao cinema, a gente fez leituras de texto, a gente fez reuniões acadêmicas, a gente ensaiou trabalhos acadêmicos, trabalhos de grupos amadores daqui de Porto Velho, grupos semiprofissionais, né? Grupos experimentais, que naquela época dos anos 90 a gente usava muito esse nome, assim, grupo experimental, que era tudo que a gente experimentava, a gente botava ali. Então, foi uma salinha assim, muito forte, que acabou pelo destelhamento do espaço. Um dia, que era um dia de chuva como a de ontem, que teve aqui em Porto Velho, chuva braba daquela assim, eu fui lá de manhã, falei, moça, não destelha não, essa parte aqui destelha para o lado de lá, que não tem nada, pois o danado do homem destelhou logo ali, a Sala 30. Embaixo, o que tinha? Todo o nosso cenário, né? Das peças que a gente estava em cartaz. E acabou ali a Sala 30. O Centro de Teatro de Bonecos de Porto Velho surge como uma proposta de realizar ações voltadas para o teatro de bonecos. Foi realizado um festival onde vários grupos da região participaram, demonstrando a força do teatro de boneco. O Teatro do SESC Senat, ele surgiu
a partir de uma necessidade cênica. A gente vinha... o diretor de promoção social do SESC Senat era o Marcelo Felitti, e a gente tinha um grupo de teatro aqui em Porto Velho, conheceu o Marcelo Felitti e houve a ideia de se montar um espetáculo de teatro. E os ensaios aconteciam no SESC Senat. A gente uma carência absurda de espaço, e o SESC Senat é uma estrutura nova no estado, na cidade, naquela época, e contava com um auditório. E a gente ensaiava nesse auditório, e a cidade, o único teatro que tinha na época acessível era o Teatro 1 do SESC, mas geralmente tinha as suas pautas lotadas. E aí o Marcelo sugeriu ao diretor do SESC Senat na época, o Luiz Marques, que fizesse a adaptação daquele auditório a um teatro. O espaço, inclusive, salvo engano, eu não vou me recordar com exatidão, mas foi sede da primeira conferência de artes aqui do estado, onde reuniu dezenas de municípios, cerca de 30 municípios que vieram para a capital para participar dessa conferência. Teve a ilustre presença, na época, do ministro adjunto da Cultura, que inclusive teve um fato que depois teve uma certa repercussão, que o ministro, na época, ele falou, os artistas aqui sempre pregavam de que Porto Velho era a única capital que não havia um teatro. E o ministro lembrou disso lá no dia da conferência, que ele falou que era uma injustiça, que os artistas dizerem que Porto Velho não tinha um teatro, já que ele estava naquele espaço, e aquele espaço era um teatro, e na visão dele era um dos melhores espaços que ele já havia tido contato no Brasil. E depois mudou-se essa narrativa dos artistas de que Porto Velho era a única capital do Brasil que não tinha um teatro, passou-se a ser Porto Velho é a única capital do Brasil que não tem um teatro público. Espaços alternativos vão espalhando pelos bairros da cidade, a exemplo do Espaço Cultural Vrena, que abrigou várias e importantes apresentações e eventos culturais. Bom, o Teatro Banzeiros foi um teatro que não nasceu teatro, ele era um auditório. Inicialmente ele seria o auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação, e no mapa, na construção do prédio, ele estava como auditório. Houve uma decisão na época do prefeito, porque Porto Velho não tinha um teatro público. Era a única capital no Brasil que não tinha um teatro público. Então houve uma decisão de que o auditório seria transformado num teatro. Como eu era uma das pessoas formadas em teatro dentro da Secretaria Municipal de Educação, já que o prédio pertencia à Secretaria, me chamaram, setor de engenharia, para falar que tinham que transformar aquele espaço num teatro. E era uma coisa meio louca, porque ele realmente era um auditório. A cabine de som e luz estava do lado do palco. O palco tinha 2 níveis, tinha uma subida de elevador para cadeirante, porque embaixo era apenas um estacionamento. Inclusive esse buraco até hoje ainda existe lá. E me disseram que eu tinha que ajudar a reorganizar aquele ambiente. Bom, peguei meus livros da Funarte, que falavam sobre arquitetura teatral, levei para eles, já que a linguagem deles, eram arquitetos e engenheiros, expliquei, olha, o teatro é isso aqui, o palco é isso, tem que ser um palco único, não tem que ter nada no palco, depois a gente põe umas estruturas em tecido, e essa cabine não pode ficar aqui, essa cabine tem que ficar de frente para o palco, porque quem estiver operando tem que estar vendo de frente o que está acontecendo. E assim foi feito. Eles fizeram todas as modificações e eu fui acompanhando dentro do que eles estavam desenhando, reestruturando o espaço. O teatro ia ter um mezanino com 80 lugares em cima e mais uns cerca de 100 lugares embaixo, se não me engano. E começou-se a construção. E aí, num certo momento, houve um problema com o IPHAN, que eles identificaram que a obra atrapalharia a visão das 3 caixas d'água e que ele precisaria ser rebaixado. E eles mexeram na obra
já em andamento, com as colunas todas lá em cima, porque o teatro ia ficar todo no nível da rua, e cortaram essas colunas e começaram a descer o teatro, né? E nisso perdeu-se o mezanino. E aí, para compensar a perda do mezanino, eles tentaram ampliar a quantidade de lugares na parte de baixo, e com isso a gente perdeu o palco. Nessa conversa toda, o que aconteceu? Que a parte do palco especificamente, que deveria ter um pé direito maior, é o pé direito mais baixo de todo o espaço do teatro. Isso tornou-se um complicador. Eu só fui ver a obra mesmo, de como ela ficaria, quando ela estava pronta. E a gente tinha que tentar ajustar. De qualquer forma, o teatro teria essa função dupla de teatro e auditório, e a gente tentou ver o que era possível, já que não existia pé direito, né, para botar vara de iluminação, vara de cenário, não tinha jeito. A parte mais alta que tinha do palco era a boca de cena, que tem 5 metros de pé direito, e a parte mais baixa tinha 4, então não dava para botar nada, botar uma vara ali sem condição. E aí nós pensamos na ideia de colocar uma grade, que poderia funcionar não só para se prender cenários, mas também iluminação. E essa grade foi colocada, ela fica em cima do palco, toda a extensão do palco, e é onde as pessoas conseguem prender o cenário. Refletores de luz estão hoje colocados lá, e foi a solução que a gente teve. Ele é um teatro de bolso, é um teatro pequeno, ele tem hoje 218 lugares, mas ele funciona muito bem, porque a acústica do espaço ficou muito boa, toda tratada em madeira nas laterais. E assim começou o Teatro Banzeiros. Na Zona Leste, o Céu das Artes ocupa um lugar de destaque nas artes. Na década de 1980, com a reforma do complexo da Estrada de Ferro, essa importante arena surge na cena de Porto Velho. Um teatro grego com 20 metros de arquibancada, com uma capacidade de até 5.000 pessoas, que representa para as artes públicas, para o teatro de rua, um espaço sagrado de representação dos espetáculos. Por aqui já passaram grandes grupos, grandes companhias do teatro brasileiro. Essa, portanto, é a nossa principal arena das artes públicas. Outro espaço que ocupa uma pauta importante na cidade é o Tapiri, pois virou um espaço de referência e trocas do teatro brasileiro. Depois de 18 anos de construção, a cidade ganha 2 equipamentos culturais importantes para as artes cênicas. O Teatro Guaporé, um teatro com tipologia italiana, com capacidade de 235 lugares, equipado e com fácil acesso para o público. E o segundo equipamento, que é o Teatro Palácio das Artes, que dispõe de 1.100 lugares com tipologia italiano e que fica ao lado do Teatro Guaporé. Essa é a cartografia dos espaços cênicos de Porto Velho.